Olá a todos, o meu nome é Ingrid Basílio, sou estudante do mestrado em Geografia na Universidade Federal de Viçosa e faço parte do Grafias, que é o laboratório de pesquisa e ensino de geografia da UFV. Olá a todos, meu nome é Gabriela Rocha de Oliveira, sou estudante de Geografia da UFV e também faço parte do Grafias. Hoje nós vamos apresentar o resumo que foi submetido ao CIA 2025, que tem como título Diálogos Contracoloniais, a experiência de ministrar uma oficina a partir da obra Terra Dá, Terra Quer, de Nego Bispo. E este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Laboratório Grafias, que tem como coordenadora a professora Janete Regina de Oliveira. E o Grafias é um espaço de ensino, pesquisa e extensão em geografia, no qual nós realizamos pesquisas voltadas para o ensino de geografia e formação docente, além da organização e participação em eventos e outras atividades de extensão, como cinegrafias, grafias em leituras, oficinas e minicursos para estudantes da graduação e da educação básica. A Lei 10.639, de 2003 e 11.645, de 2008, estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, e são elas que orientam as atividades do Laboratório Grafias, com o intuito de aproximar a formação acadêmica do compromisso com o ensino crítico e plural. Dentro do Grafias, são realizadas leituras e encontros onde discutimos obras e autores que contribuem para pensar o ensino de geografia a partir dessas leis, das relações étnico-raciais e das questões de raça e gênero. Nesse contexto, o Grafias e Leitura de 2025/1 leu e discutiu a obra Terra Dá e a Terra Quer, de Nego Bispo, e a partir das reflexões e conversas geradas, surgiu o desejo de ampliar essa discussão para além do laboratório. Com isso, foi desenvolvida e realizada a oficina, que aconteceu em maio de 2025, no evento 13º Diálogos Interdisciplinares, Temas Contemporâneos no Ensino. Um pouco agora sobre o autor. Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Nego Bispo, nasceu em 1959 e faleceu em 2023. Ele nasceu no Vale do Rio Berlengas, no Piauí, e formou-se pelos ensinamentos de mestres e mestras do ofício do quilombo Saco Curtume, no município do Piauí. Ele completou o ensino fundamental e tornou-se o primeiro de sua família a ter acesso à alfabetização e se destacou por traduzir a sabedoria de seu território e dos mestres locais. Ele é autor de diversos artigos, poemas e livros, e ele foi importante intelectual, filósofo, poeta e professor, e destacou por essa atuação política e de militância, e nessa formação que evidencia essa ancestralidade, essa cosmovisão, e pela defesa dos seus territórios tradicionais e dos seus modos de vida. Agora vamos trazer um panorama geral sobre a obra. O livro foi publicado em 2023 pela editora Ubu e possui 112 páginas. É dividido em 6 capítulos, sendo eles Semear Palavras, Cidade e Cosmofobia, Somos Compartilhantes, Arquitetura e Contracolonialismo, Colonialismo de Submissão, Criar Solto e Plantar Cercado. A escrita do Nego Bispo é marcada pela oralidade, pela poesia, pela memória ancestral e coletiva, e reúne saberes quilombolas e traz reflexões críticas sobre o mundo. Dentre os conceitos centrais desenvolvidos, podemos destacar a ideia de contracolonização, que para Nego Bispo é uma espécie de prática, um horizonte de sonho de vida que resiste e se contrapõe a essas lógicas coloniais. E ele também nos apresenta a noção de cosmofobia, que é essa denúncia, que ele nos traz a respeito do divórcio que foi imposto pela modernidade entre humanos e natureza. Nego Bispo nos apresenta essa separação entre um e outro, quando na verdade somos um. E ele também evidencia essa desvalorização de formas de existência, a partir do que não se encaixa nesse modelo urbano e ocidental. Ao longo da obra, o autor relaciona a vida nos quilombos e nas comunidades tradicionais com temas atuais, como habitação, uso da terra, agricultura, energia, ecologia, alimentação e clima, e demonstra que esses modos de viver quilombolas tradicionais não se tratam de resquícios do passado, como a colonialidade tenta trazer, mas sim são epistemologias vivas, que são capazes de oferecer respostas para questões muito urgentes na sociedade atual. Eu e a Gabriela ministramos essa oficina ao longo do 13º Diálogos, e ela teve como título A Terra Dá e a Terra Quer, Leituras e Reflexões Geográficas a partir da obra do Nego Bispo, e nós contamos com a participação de 14 estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado de diferentes cursos da UFV.
Os objetivos: apresentar a obra e os pensamentos do autor, destacando a sua contribuição para o debate contra-colonial no campo da educação, estimular o diálogo entre os saberes acadêmicos e populares, valorizando outras formas de produção de conhecimento que se originam dos territórios tradicionais, e promover o uso de materiais visuais e recursos didáticos como forma de criar propostas pedagógicas que sejam contextualizadas para o ensino. Nós utilizamos materiais impressos, materiais para recorte e para realização de colagem. E a estrutura da oficina, nós iniciamos com uma introdução, com apresentação e contextualização sobre o autor e sua obra, e em seguida nós partimos para a apresentação dos capítulos e das palavras germinantes, que o Nego Bispo, ele apresenta as palavras germinantes como ele é um lavrador de palavras, e pensando nessa germinação, ele lançou várias palavras como sementes. E essas sementes vão ser plantadas, irão crescer, irão se transformar e vão gerar vida. E, em seguida, essa oficina foi marcada por um momento de debate e reflexão sobre a obra, sobre o autor e sobre outros materiais que foram apresentados ao longo da oficina. Depois disso, nós partimos para uma atividade prática, no qual os participantes foram convidados a construir materiais artísticos reflexivos a partir de colagens e cartazes e os demais materiais disponibilizados, a fim de repensar o ensino e a prática educativa a partir de referenciais contracoloniais. Depois disso, nós socializamos e realizamos uma avaliação final. O objetivo de trazer o que os participantes da oficina tinham apreendido, quais as suas subjetividades e impressões, foram distribuídos materiais e os estudantes tiveram a oportunidade de se expressar artisticamente a partir de colagens. Esse momento foi muito especial, foi a partir dele que houve uma interação maior, né? E foi valorizada esses saberes coletivos. E aí foi muito legal ver como cada estudante, a partir da bagagem individual que tinha, a partir do que tinha aprendido ali, do que tinha achado mais interessante, e a partir dos elementos que foram selecionados por nós, o material que eles trouxeram de volta e explicaram depois. Tivemos diversas coisas, diversas formas diferentes de colagem, e nós consideramos que isso foi muito importante, pois a partir desse espaço todos tiveram a oportunidade de interagir, comunicar suas impressões e também valorizar suas subjetividades. E, por fim, o último momento da oficina foi marcado por uma avaliação com base na dinâmica que bom, que tal, que pena, a fim de estimular a participação de todos e possibilitar essa escuta atenta das percepções sobre as atividades. E essa etapa permitiu reconhecer os aspectos positivos, levantar sugestões e melhorias e também apontar os desafios enfrentados durante a oficina. As avaliações, elas reforçaram a importância da construção contínua de espaços como a da oficina para o debate de saberes, memórias e práticas, como as presentes na obra do Nego Bispo, nos inspira a valorizar a ancestralidade, a circularidade e a construção coletiva do conhecimento como forma de resistência e transformação. E essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada. Obrigada.